sinal local, 6h54. Tem atualização agora no caso Emily, a jovem pernambucana que foi assassinada após um encontro. Ela, sendo garota de programa, foi prestar um serviço, recebeu um chamado através de um aplicativo chamado Tinder, foi a um determinado endereço, ficou desaparecida e em menos de uma semana foi encontrada morta na região da Estrada da Alegria. A atualização é de que os dois acusados deste crime tiveram a prisão preventiva, a prisão convertida em preventiva. Eu já volto ao vivo com os Denis Constantino. É um caso que vem repercutindo desde a semana passada. Ontem nós trouxemos o relato da mãe chorando, pedindo justiça. A informação que nós temos também, Denis, é de que familiares da própria jovem já estão também aqui em Teresina para prestar esses esclarecimentos à polícia, contribuir com tudo e acompanhar a investigação de perto. Que atualizações você traz pra gente, Denis Constantino? Meio Norte. É isso, Helder. Ontem o pai da Yasmin esteve no DHPP conversando com o delegado Genival Vilela, né? Porque ontem estava de plantão devido ao feriado. Passou algumas informações, há uma expectativa com relação à presença dele novamente aqui no DHPP para conversar com o delegado Jorge Terceiro. Ainda no final de semana, Helder, a Justiça decretou a prisão preventiva de Wilton Candeira Carvalho e de Carlos Roberto da Silva Souza, eles que são os acusados do assassinato e ocultação de cadáver da jovem a Emily Yasmin, de 24 anos, que era natural de Petrolina, no Pernambuco, e acabou sendo assassinada aqui na capital do Piauí. Ela que estava desaparecida desde o dia 30 de novembro e o corpo foi encontrado no último sábado na Estrada da Alegria. Ontem, inclusive, o Ivan Lima esteve no local, mostrando para os nossos telespectadores aqui da Rede Meio Norte toda a dinâmica do crime que foi cometido por esses dois indivíduos. A decisão foi do juiz João de Castro Silva durante a audiência de custódia. Essa decisão ela foi tomada ainda no domingo, um dia após a prisão dos dois indivíduos. A defesa dos acusados ainda solicitou relaxamento da prisão, que foi negado pelo magistrado. A polícia, Helder, disse que a defesa deles ainda argumentou pelo relaxamento da prisão, mas o juiz, em seu despacho, verificando todos os requisitos e formalidade, disse que estava tudo de acordo com a lei e deferiu a prisão preventiva dos dois indivíduos. A informação, Helder, é de que a polícia já esperava com que essa decisão fosse tomada ainda nessa audiência de custódia, devido a todo o procedimento que foi adotado, né, todas as provas que foram colhidas pela polícia nesse processo de investigação que foi feito pela Polícia Civil durante esses últimos dias. A homologação, Helder, da prisão do flagrante e a conversão das prisões preventivas, o DHPP agora tem 9 dias para concluir as investigações sobre esse caso da Yasmin. A gente lembra que essa investigação é conduzida pelo delegado Jorge Terceiro, que é da Delegacia de Desaparecidos aqui do departamento. Na audiência de custódia, a polícia teve aí, Helder, o entendimento de que agora faltam aí 10 dias para poder ter a conclusão desse inquérito, mas está praticamente fechado, pelo menos foi o que o DHPP garante aí diante do que foi levantado nesse processo de investigação. A gente lembra aos nossos telespectadores que na semana passada, quando nós estávamos aqui, Helder, a polícia disse, olha, nós já avançamos nessa investigação, faltavam poucos detalhes para poder a polícia conseguir chegar ao local onde o corpo da Yasmin estava e também a esses indivíduos. O motorista por aplicativo, a informação que nós tivemos é de que ele foi crucial para que a polícia conseguisse chegar aos indivíduos, a localização deles, o local onde ele foi deixar a Yasmin, e logo em seguida a polícia conseguiu fazer a identificação dos indivíduos que estavam aí, que cometeram esse crime contra a jovem Yasmin. A polícia também conta, Helder, com um relatório com relação ao DNA, para que haja comprovação de que o material genético, né, os restos mortais que foram encontrados lá na Estrada da Alegria seja de fato da Yasmin. No entanto, para a polícia não há dúvidas, já que os indivíduos que cometeram esse crime, eles não só assumiram a autoria da morte da Yasmin, como também levaram a polícia até o local onde queimaram o corpo da jovem, né?
e deixaram os restos mortais. Então, para a polícia não há dúvidas relacionadas ao envolvimento desses dois indivíduos, mas ainda faltam, né, alguns relatórios, dentre eles o do Instituto de Medicina Legal, para poder fazer todo o procedimento de conclusão desse inquérito. A certeza, Helder, que os dois agora estão em prisão preventiva devido ao crime que cometeram contra a jovem Yasmin aqui na capital do Piauí, Helder. Nenhuma pessoa, independente de sua profissão, ela tem o direito de realizar a morte de uma outra pessoa. Não existe qualquer pessoa que possa fazer isso com outra. Ontem nas redes sociais eu estava acompanhando de perto a repercussão até dos vídeos publicados aqui, os cortes do Bom Dia Meio Norte no Instagram, e eu vi muitas pessoas condenando a própria Emily Yasmin. Ah, mas por que ela buscou essa profissão? Ah, mas foi ela que procurou, quem procura acha. Gente, não existe essa história. Não existe isso. Nós não podemos culpar a vítima por ela ter sido morta por pessoas inescrupulosas assassinarem, asfixiarem e atearem fogo em seu corpo. Independentemente da profissão, se ela escolheu trabalhar como garota de programa, é a vida dela. Agora que existe um risco, ele existe. Ela se confiava em mandar a sua localização em tempo real para amigas, quando estava nesse tipo de programa, né, de serviço. E infelizmente, nós vimos que mandar a localização em tempo real não foi o suficiente para salvaguardar esta pessoa. Mas com certeza, Denis, foi essencial para que a polícia conseguisse localizar esses dois criminosos. A informação também, Denis, é de que o motorista de aplicativo que deixou a Emily neste ponto, na região ali da Avenida Celso Pinheiro, próximo ali da Estrada da Alegria, ele também foi ouvido. Ele procurou, Helder, aqui o DHPP para poder passar informações relacionadas à jovem Yasmin, né? A gente lembra que desde o dia 30, né? Na verdade, desde o dia seguinte, ali depois do final de semana, a polícia iniciou todo esse processo de investigação quando de fato foi feita a denúncia de que ela estava desaparecida, né? De que a localização tinha dado ali na Avenida Celso Pinheiro e logo depois a jovem foi dada como desaparecida. Ele procurou o DHPP, a informação que nós tivemos é de que ele procurou o DHPP, passou informações relacionadas ao local onde teria deixado a jovem e aí de fato, né, a polícia conseguiu fazer toda a localização, a casa onde o indivíduo acabou utilizando para poder levar essa jovem. A informação que nós colhemos também aqui no DHPP é de que essa casa seria de a ex-companheira de um dos envolvidos e que ela não estaria no imóvel, né? Ela estaria viajando e ele utilizou a casa para o cometimento desse crime, né? Para poder realizar esse programa com a Yasmin e logo depois acabou se tornando aí palco desse crime que foi registrado pela polícia do estado do Piauí. Como você bem relatou, Helder, a gente tem acompanhado algumas manifestações feitas nas redes sociais relacionadas a esse crime que foi cometido contra a Yasmin. A gente lembra, Helder, que essa é uma profissão de fato de alto risco, porque você não tem ideia de com quem você está se relacionando, como foi o que aconteceu com a Yasmin, né? A gente teve na semana passada 2 casos envolvendo garotas de programa, uma que foi cometido em um local aqui no centro de Teresina, em que o indivíduo não pagou o programa e acabou sendo esfaqueado pela garota de programa. A informação é de que essa investigação está sendo conduzida pela primeira seccional. E esse outro caso, né? Inclusive, houve até uma confusão de informações ainda na semana passada, porque havia acontecido esses 2 casos. O primeiro com a Yasmin e esse outro que foi registrado no centro de Teresina. A gente lembra que é uma profissão de alto risco, mas que, claro, as pessoas não têm o direito de julgar, né? Já que cada um sabe da sua vida, sabe da sua realidade, sabe do seu entendimento e das suas necessidades. Então, fica aí o alerta, né, com relação a situação que acabou envolvendo a jovem Yasmin.
A gente lembra aos nossos telespectadores que ontem o pai dela esteve aqui, que há toda uma expectativa com relação à presença dele no dia de hoje para poder conversar com o delegado Jorge Terceiro, que era o grande desejo dele no dia de ontem, né? No entanto, como era feriado aqui na capital do Piauí, isso acabou tendo aí uma dificuldade, mas ele acabou conversando com o delegado Genival Vilela no momento em que ele esteve aqui no DHPP, Helder. Denis, vem circulando nas redes sociais áudios e mensagens atribuídos à jovem Emily Yasmin, de que estes áudios comprovariam a presença da Yasmin meses atrás, aqui no estado do Piauí, e que ela teria tido um desentendimento com um outro homem que contratou seus serviços e não quis pagar. O homem contratou os serviços, não quis pagar, ela filmou tudo, mandou para páginas de fofoca aqui de Teresina, acionou a polícia. Como foi que terminou a história? O cara pagou. Esse é um outro caso, meses atrás. Muitas pessoas levantaram a hipótese deles. Será que aquele cara que foi obrigado a pagar aquele serviço que ele não queria meses atrás, teria envolvimento com essa nova morte? Eu quero saber deles, porque essa é uma pergunta que muitas pessoas estão se fazendo hoje em casa, assistindo a nossa programação. Se você tiver essa informação, a polícia trabalha com alguma relação com esses dois casos, no homicídio da Emily Yasmin? De fato, Helder, esse material ele veio à tona durante principalmente o final de semana. Inclusive, muita gente achava que a Yasmin estaria viva e não queria contato com a família devido à circulação desse material. Inclusive, muita gente falando de que ela estaria em outro estado brasileiro, que não foi comprovado porque a gente viu que ela acabou sendo morta. Helder, a informação da polícia, pelo menos até o presente momento, é de que esse crime foi cometido pelo Wilton e pelo Carlos. Não há a presença, pelo menos até o presente momento, na investigação de uma terceira pessoa que estaria envolvida nesse assassinato. Até o presente momento, a informação da polícia, que foi repassada pelo delegado Jorge Terceiro durante o final de semana para a nossa equipe de reportagem, inclusive chegou a conversar com o repórter Kilson Johnny, é de que esse crime ele foi cometido pelo Wilton Candeiro e pelo Carlos Roberto dentro dessa residência que a gente relatou agora há pouco, que ficou... Aí logo depois o corpo foi localizado lá na Estrada da Alegria. Então, não há elementos até o presente momento, Helder, que possa comprovar o envolvimento de uma terceira pessoa nesse crime que foi registrado na Zona Sul de Teresina, Helder. Obrigado, Denis, pela